alguns frutos dela, mas um povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém? Os irmãos podem se assentar. Talvez tenha sido um texto pouco prolongado, mas achei necessário fazer a leitura de todos estes versículos para entendermos algo importante sobre a nossa vida essa noite. Irmãos, nós estamos falando nestes últimos dias, em algumas circunstâncias, que agindo Deus, quem impedirá? Nós não estamos questionando ou colocando em voga o agir ou o não agir de Deus. O agir de Deus é coisa certeira. Irmãos, eu tenho apreciado, eu tenho um apreço muito grande sobre estes cultos de quinta-feira. Nos cultos de quinta-feira a gente tem uma dinâmica diferente. É o chamado culto doutrinário, culto de ensino, é culto da palavra, é o culto de doutrina, na qual nós fundamentamos a nossa fé. É muito importante isso sobre a nossa saúde espiritual. O que diferencia a casa que ela é alicerçada em cima de areia e a outra que é alicerçada, construída em cima da rocha, o que diferencia uma da outra são as tempestades. Eu não sei se você vai conhecer alguém, eu conheço alguns que antes da Covid-19 aparentavam ser de uma bela estrutura, e depois da Covid-19 a gente aprendeu a conviver com pessoas que foram construídas em cima da areia. E nós temos estes recursos e precisamos usá-los. Nós precisamos olhar para estes cultos com um olhar diferente, com um olhar de apreço pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui alicerçando a nossa fé. E o que é fundamentar a minha fé? Eu trabalho com construção. Fundamentar a fé às vezes significa eu martelar, bater no mesmo lugar, até encontrar solo firme, até encontrar fundamentação, até que eu esteja arraigado, até que eu esteja seguro, para quando vier as tempestades, elas não possam me levar consigo, eu esteja estruturado no Senhor. Então eu tenho um apreço muito grande com esses cultos de escola bíblica dominical, pois são neles que nós fundamentamos a nossa fé. Nós estamos falando sobre um Deus Todo-Poderoso, que é um Deus que age em todos os momentos sobre a nossa vida. O texto na qual nós lemos faz menção de uma caminhada milagrosa, uma grande jornada do povo de Israel rumo à terra prometida. Eles estão na iminência de entrar na terra prometida. A ação de Deus ela foi percebida do início ao fim dessa jornada. A palavra do Senhor vai dizer lá ainda no início, na chamada que Deus tem sobre a vida de Moisés. Quando Moisés ele sobe o monte e vê algo diferente, ele vê uma pequena arvorezinha que queima, mas não queima. Aquilo chama-lhe a atenção de tal modo que ele precisa estar perto daquilo, ele precisa ver de perto. E a palavra do Senhor vai dizer que de dentro daquela sarça ardente sai também uma voz, há uma comunicação, ou seja, o que Deus está operando, tudo que Deus irá fazer, ou tudo que está no decurso daquilo que o Senhor já tem preparado, antes Ele comunica. E a palavra de Deus vai dizer que a voz que sai da sarça exige santidade, que a voz que sai da sarça diz: tire as suas sandálias e se aproxime, mas se aproxime com santidade.
santidade. E a gente vai sempre ver a mão de Deus agindo em favor do povo seu. Quando Moisés questiona a Deus e dizendo assim: olha, mas quando eu chegar naquela terra, se o povo de lá me perguntarem quem me enviou, qual é o nome do Senhor, o que eu falarei para aquele povo? E a palavra de Deus vai dizer que Deus responde: eu sou o enviou, eu sou o que sou. Responda a eles que o grande eu sou te enviou. E a gente vai compreendendo isso no decorrer da caminhada de Moisés. A gente vai perceber quando ele chega no Egito, que a mão do Senhor está diretamente sobre a vida de Moisés. Deus está agindo poderosamente com um propósito. O propósito que Deus suscita a vida de Moisés e também do seu irmão Arão nada mais é o simples fato de tirar o povo de uma terra e conduzir este povo a uma outra terra. O plano de Deus, ele sempre foi e sempre será um plano familiar. Quando a gente volta a algumas casas anteriores, quando a gente volta a alguns capítulos anteriores, quando a gente vai ver um chamado sobre a vida de Abraão, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que o chamado que Deus tem sobre a vida de Abraão é para que ele seja abençoado e a partir das bênçãos que virem sobre a vida dele, ele se torne uma bênção na vida dos outros. Ou seja, a bênção não acaba aqui. A bênção não se torna um fim em si mesmo sobre a minha vida. Ela precisa reverberar em bênçãos na vida de outras pessoas também. E o interessante é que quando Deus chama Abraão, o plano que Deus tem sobre a vida de Abraão é um plano familiar. Deus está começando uma grande nação. Deus está prometendo uma grande nação sobre a vida de Abraão. Mas, contudo, Deus tem um chamado em particular relacionado à família e à paternidade. Quando Deus está orquestrando a sua nação, Ele não pensa em hierarquia. Ele não pensa quem vai estar no cargo A e quem vai estar no cargo B. Ele pensa em familiaridade. Ele está pensando em paternidade. Abraão, saia do meio da sua terra, dos seus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E lá você será uma bênção, serão abençoadas todas as famílias da terra, através de você. E aí, quando a gente vai analisando o ministério que Deus tem sobre a vida de Abraão, aquilo que Deus tem sobre a vida também de Moisés, a gente vai perceber que nós nada mais somos do que uma família. Nós somos uma família. E Deus, Ele suscita um propósito para os seus. E dentro do propósito que Deus tem para os seus, Ele também age de forma poderosa. A gente vai perceber que na saída do povo do Egito rumo à terra prometida, tem algumas barreiras que gradativamente Deus vai tirando dos seus caminhos, e gradativamente Deus vai agindo de forma poderosa. Eles estão percebendo a mão de Deus, eles estão percebendo a ação de Deus em seu favor. Quando já estão para sair da terra prometida, tem um mar vermelho, e agora acabou. Parece ser um ponto final, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus deu um impulso na vida de Moisés para que continue a marchar, para que continue a caminhar rumo à terra prometida, mesmo que o meio tinha um mar vermelho. E a palavra de Deus vai dizer aquilo que nós sabemos, aquilo que nos gera impulsos de adoração.
Deus sobre a minha vida? Como eu reajo acerca daquilo que Deus tem operado sobre a minha vida? A palavra do Senhor vai dizer que a mesma geração que passou, que atravessou o mar vermelho a pés enxutos, é a mesma geração que vai questionar os modos operantes de Deus, do Deus Todo-Poderoso, no meio da trajetória. Ou seja, é justamente a tempestade, a tribulação, que mostra as minhas bases. É justamente a tribulação, a tempestade do deserto, que vai mostrar a minha reação ante a ação do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente chega nessa passagem na qual nós fizemos a leitura, a gente vai perceber que o povo de Israel está na iminência de adentrar, de receber, de participar daquilo que Deus vem prometendo há muito tempo, daquilo que Deus vem reafirmando através de cada um dos milagres operados no meio do deserto. Está para acontecer. Eles estão na iminência de entrar na terra prometida. Mas antes de irem até lá, a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Moisés: Moisés, envie alguns líderes para irem lá na terra prometida. Envie algumas pessoas para espionarem a terra prometida. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés separou 12 homens, um de cada tribo, líderes, pessoas influentes do seu meio, para irem até a terra prometida e voltarem trazendo um relatório para Moisés. A palavra do Senhor vai dizer que eles foram até lá, como nós sabemos. Eles foram até lá, eram 12 pessoas. Eles foram até lá e voltam trazendo o relatório. Junto com o relatório, eles voltam trazendo alguns frutos da terra. E os frutos da terra, pela sua grandeza, dá para perceber que realmente a terra mana leite e mel. Dá para perceber que a terra realmente é uma terra abençoada. Aleluia! Mas tem um questionamento. 10 desses 12, dessas 12 espias, 10 dessas 12 pessoas voltam com um relatório ou com uma reação negativa acerca da promessa que Deus fez lá atrás. Deus está agindo o tempo todo. Esse povo são os mesmos que viram atravessar o mar vermelho a pés enxutos. Esse é o mesmo povo que viu o maná cair do céu. Esse é o mesmo povo que bebeu água de uma pedra, de uma rocha. Esse é o mesmo povo que estão se desfalecendo ante a grandeza de Deus. Eles estão vendo a ação de Deus, mas mesmo assim, eles preferem olhar em uma ótica negativa da situação. 10 pessoas voltam dizendo: olha, a terra até é boa mesmo, a terra tem muita fartura, os frutos são grandiosos, mas grandiosos também são os povos que vivem naquele lugar. Aquela terra é uma terra de gigantes. Olha, nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. Nós éramos como gafanhotos à vista daquele povo. E aqui entra uma coisa interessante. A palavra de Deus não está dizendo que os gigantes daquela terra chamaram eles de gafanhotos, que viram eles como gafanhotos. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, que eles, os descendentes de Enac, ou que eles, os espias, viram os descendentes de Enac. E aí a reação que eles têm é diante de quem parecíamos como gafanhotos. Essa não é uma análise dos gigantes para com os espias. São os espias olhando para si mesmos e dizendo: não, mesmo eu sabendo da grandeza de Deus, mesmo eu sabendo das promessas de Deus, eu ainda me vejo como um ser menosprezado. Eu ainda me vejo como um ser insignificante perante as batalhas do dia a dia. Porque a palavra de Deus vai dizer que apenas 2 dos 12 voltam dizendo: não é nessa ótica que nós devemos agir. Não é nessa ótica quando a palavra de Deus diz que Caleb fez o povo se calar. Ou seja, estava acontecendo algo horroroso. O povo começa a questionar Moisés: mas você nos trouxe para cá, para agora, esse povo nos engolir nessa terra de gigantes. Quando de repente Caleb faz calar o povo e diz, no versículo 30,
subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. O que Caleb está dizendo é: eu sei da promessa que Deus fez lá atrás. Eu sei o Deus na qual nós servimos. Quando a palavra de Deus vai se dirigir através da vida de Jeremias, lá mais na frente, do profeta Jeremias, uma das primeiras visões que Jeremias tem é quando Deus pergunta para Jeremias: e aí, Jeremias, o que você viu? Eu vi uma amendoeira que floresceu. E Deus responde para Jeremias: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra. E aí eu ficava lamentando e ficava pensando: o que tem a ver uma amendoeira que floresceu e Deus dizer que Ele vela pela sua palavra? A amendoeira ela não floresce na sua estação própria, mas a amendoeira ela floresce antes da sua estação, mostrando que virá algo novo, mostrando que a próxima estação está próxima, que a próxima estação está chegando. Ou seja, as promessas do Senhor é uma amendoeira que está florescendo. Para eu enxergar as promessas do Senhor, eu não preciso ver, porque a minha caminhada não é mais por vista, mas é uma caminhada de fé. É uma caminhada que eu não preciso apalpar. É uma caminhada que, mesmo eu enxergando dificuldades e gigantes, a minha força ela deve prover da alegria do Senhor. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele diz assim aos Filipenses: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Em algumas circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Soa como: olha, eu posso passar na faculdade que eu quiser, porque o Senhor me fortalece. Fica soando que eu posso enriquecer da forma que eu quiser, porque o Senhor é a minha força. Mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo nesse sentido. O que Paulo está dizendo é: olha, eu aprendi em toda situação, estando vestido ou estando nu, tudo posso naquele que me fortalece. Estando bem alimentado ou com fome, tudo posso naquele que me fortalece. Estando empregado ou desempregado, tudo posso naquele que me fortalece. A força na qual nós temos, ela não provém daquilo que é a minha alegria. O que Neemias vai dizer é que a nossa força, ela provém da alegria do Senhor. O que esses espias não estão enxergando é justamente aquilo que eles precisavam se agarrar, ter guardado no seu coração, que eles estavam seguindo um Deus que tudo pode, que eles estavam seguindo um Deus todo-poderoso. Eles não estavam se atentando para a promessa feita lá atrás, alguns anos lá atrás. Eles não estavam se atentando sobre as ações milagrosas que Deus veio fazendo no decorrer da sua caminhada. Eles apenas estavam vendo os gigantes, as dificuldades. Deus está agindo, mas como que eu estou reagindo à ação de Deus? A palavra do Senhor vai dizer em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, que nós, assim como Abraão foi, que nós também somos respostas de Deus. Aleluia! Isso significa dizer, em João, 1 João capítulo 4, versículo 19, vai dizer que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É a mesma conexão com aquilo que a gente falou sobre o Pai trabalha até agora. Por isso eu replico as ações do meu Pai. Eu estou fazendo aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Como que eu tenho reagido à ação de Deus, o Todo-Poderoso, sobre a minha vida? Como que eu tenho respondido aos estímulos espirituais de Deus sobre a minha vida? Eu necessito fundamentar a minha fé, para que quando Deus me mostrar algo, eu veja. Para que quando Deus falar alguma coisa, eu ouça. Para que eu reaja aos estímulos espirituais de Deus, o Todo-Poderoso. É interessante que Deus ele não trabalha na perspectiva futura.
perspectiva eterna. Não é sobre aquilo que acontecerá, é aquilo que já está em curso. Ele está salvando, Ele está curando. Não é um Deus que irá curar, quem sabe? Se você fizer o beabá tudo certinho, eu vou curar, eu vou salvar, eu vou libertar. Não. Ele é um Deus que trabalha na eternidade. As promessas que Ele tem para o seu povo são feitas na perspectiva eterna. A palavra do Senhor vai falar por várias e várias vezes. Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz. Significa dizer, o Espírito Santo de Deus, ele continua falando no meio da igreja. Mas também significa dizer que tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O que Jesus está dizendo é, olha, dentro da minha igreja, tem pessoas que vão seguir o caminho de Josué e de Caleb, mas dentro da minha igreja também vão ter pessoas que não irão reagir às minhas ações. Como que eu tenho reagido às ações de Deus sobre a minha vida? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, em uma certa circunstância, ele diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, porque se os milagres que foram feitos nessas cidades tivessem sido feitos em cidades gentílicas, em cidades ímpias, essas cidades teriam sido transformadas. A quantidade de milagre que foi feito aqui não mudou o coração de vocês. Ou seja, vocês continuaram inertes, mesmo ante a ação de Deus, o Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem me impedirá? Mas como eu recebo a ação de Deus sobre a minha vida? O Pai trabalha até agora. O Pai continua o seu trabalho. Ele continua fazendo aquilo, ele continua. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus em nosso coração, um ato contínuo. Não derramou, não derramará. Ele tem derramado. Como que eu recebo o amor de Deus sobre a minha vida? Eu só consigo amar a Deus porque Ele me amou primeiro. E amor não é um sentimento. O amor não é um puro, simples sentimento. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Eu decido amar a Deus. Eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Eu decido viver uma vida sem reservas para o Senhor, dar a Deus a glória. O que a palavra está dizendo é como você reage à ação de Deus sobre a sua vida. O amor dele está sendo derramado. Como que eu recebo? Como que eu recepciono? Ou será que eu nem tenho percebido que Deus tem operado no meio do seu povo? O chamado de Deus é para que nós possamos ser aqueles que amam ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus dizendo que Ele tem algo novo. A palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus são feitas de coisas novas, mas eu preciso receber as coisas novas. Eu preciso me ambientar para que entre o Rei da Glória. Por que nós estamos vivendo o reino de Deus aqui? Porque Jesus diz assim, olha, o reino de Deus não dá para ser identificado. Eu não consigo apalpar. Eu não consigo dizer ele ali, ele aqui. Mas o reino de Deus já está operando em nossos corações. Porque o reino de Deus já está aqui presente nos meus corações. Por que isso? Como isso acontece? Porque Deus está criando uma cultura de reino em nosso meio. Para que, Jacó? Para que entre o Rei da Glória. Para que tenhamos comunhão com Ele. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como que eu reajo às ações de Deus sobre a minha vida? Jesus vai dizer que Ele tem algo novo. E aí Jesus vai usar dois exemplos. Ele vai dizer, olha, não se deita vinho novo em odres velhos. Não se deita vinho novo em odres velhos. Significa dizer que o novo de Deus virá, mas que o recipiente também precisa estar preparado para a ação de Deus sobre a minha vida. O que é isso, Jacó?
do que você está dizendo, o que significa o outro. O outro é uma bolsa, o outro é um recipiente que se carregava leite, água, vinho, moço, que é o suco de uva. E dentro do vinho, dentro do odre, quando o odre está novo, ele é feito de pele de animais. Quando o odre está novo, ele se coloca um moço, que é o suco de vinho. O suco de vinho, com o passar do tempo, ele vai fermentar. E junto ele vai agir sobre aquela bolsa feita de couro. Junto ele vai trabalhar naquele vasilhame, naquela morada, naquele recipiente. Ele vai trabalhando e aquele recipiente vai se amoldando conforme a fermentação do vinho. Conforme a fermentação do vinho, ele vai se esticando. Ele vai se moldurando conforme a vontade do vinho novo que está dentro dele. E quando Jesus está dizendo, não se coloca vinho novo em outros estéreis, porque ambos se perderão. Jesus está dizendo, olha, se coloca um vinho novo em outro velho. Ele não tem mais para onde expandir. A reação dele vai ser um racho. Ele não vai mais expandir, ele não é mais maleável. Ele não tem mais um coração ensinável. Ele não tem mais um coração domável. Ele se tornou um seco, ele se tornou um estátua. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 17, não me esqueça o versículo. Que Jesus diz com todas as letras para os seus: lembrem-se da mulher de Ló. Jesus solta uma dessa no meio daquilo que ele está dizendo: lembrem-se da mulher de Ló. Ele está dizendo acerca dos últimos acontecimentos. Ele fala dos últimos acontecimentos como comparado aos dias de Noé e aos dias de Ló. E aí, no meio dessa conversa, ele solta: lembrem-se da mulher de Ló. Ninguém sabe o nome da mulher de Ló. A única coisa que nós sabemos da mulher de Ló é que ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. O que é uma estátua, gente? O que é uma estátua? O estátua é algo inanimável. O estátua é algo que tem boca, mas não fala. O estátua é algo que ficou no meio do caminho. O estátua é algo que não vai nem para frente nem para trás, está estagnado no meio do caminho. O estátua é aquilo que paralisou. O estátua é um odre velho. Não tem mais para onde expandir. Cresci demais. Já foi grandão. A igreja de 20 anos atrás passou. Eu preciso me apontar ao que o novo que Deus está mandando para nós. Como que eu vou reagir aos estímulos do Espírito Santo de Deus? Sendo um homem velho de 20 anos atrás. Eu preciso ser transformado de dia em dia. Eu preciso entender que o caminho muda. Eu preciso entender que quando eu vou caminhando, eu vou ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que Jesus vai dizer: o irmão, ele vai se dar alguns títulos. Ele vai se chamar de bom pastor, porta de ovelha, da verdade, da vida, do caminho. É interessante a gente pensar que Jesus sendo o caminho. E é interessante a gente pensar também que outra vez a palavra de Deus vai dizer que estreito é o caminho. Que a porta também é estreitinha. Que é apertado o caminho. Eu aprendo enquanto vou caminhando. Eu preciso ir me desgarrando de coisas enquanto eu vou caminhando. Eu preciso olhar para o caminho que Jesus me dizer: não cabe isso mais. Comecei a caminhada, não cabe isso mais. Essa bagagem está larga demais para o caminho estreito. Olha o tamanhozinho desse caminho. Enquanto eu caminho, eu vou aprendendo. Enquanto eu caminho, eu vou ser aperfeiçoado. Porque o outro só virá e fará só seu. Se o outro estiver novo, se ele tiver espaço para expandir, se ele tiver espaço para ser maleável, eu não posso viver uma vida de estátua que olha para trás, uma vida estagnada, uma vida sem ser maleável, uma vida rígida. Eu não posso. Então Jesus dizendo: olha, vocês precisam reagir à minha ação. Como vocês têm reagido às minhas ações? O colocar de vinho novo é com ele, mas o ser amoldado por ele é comigo. O permitir ser amoldado pelo Espírito Santo de Deus é comigo. O entender as promessas do Senhor é comigo. Não é um questionamento sobre o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele fará. É sobre o que eu faço com aquilo que Deus faz.
ação de Deus. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu só consigo amar a Deus porque Deus me amou primeiro. O amor de Deus, Ele é derramado em nossos corações. O que eu faço com esse amor? O que eu faço com o amor de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério? O que eu faço? Eu olho para trás. Fica o meu Deus. Eu sigo de pé em pé. Eu vou sendo expandido conforme a vontade de Deus. O amor é simplesmente aproveitar quando se coloca no recipiente novo. Renovo espiritual. O que é o renovo espiritual, Jacó? É vir um culto habitado, quando é mistério, e rolar, não. Não é isso, é se permitir aprender a todos os dias, em ocasiões simples e pequenas. É ouvir o Espírito Santo de Deus. Ah, não, mas o culto hoje não foi. É um culto de ensino, é um culto de escola bíblica dominical, não tem. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo de Deus não está recluso dentro de uma caixa. O Espírito Santo de Deus, ele continua falando. A palavra do Senhor diz sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus vai entrando, há grandes alaridos das pessoas ali em volta. Eles vão recepcionando a Jesus. Eles vão reconhecendo que Ele é o Messias. Eles vão glorificando a Jesus, glorificando a Deus através da vida de Jesus. E aquilo já é incômodo. Eles estão reagindo à ação sobrenatural de Deus. E a sua reação gerou incômodo em algumas pessoas. Os fariseus infiltrados no meio das pessoas dizem para Jesus: mestre, fala para esse povo calar a boca. Pelo amor de Deus, gritaria nada, fala para esse povo ficar quieto. E aí Jesus diz: não, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, a minha ação não depende da reação deles. Eu vou continuar batalhando. Eu não deixo de ser o filho de Deus se eles não me clamarem. Eu continuo agindo sobrenaturalmente sobre a vida deles, se não clamarem. E aqui vai um conselho, que eu tomo esse conselho para mim também. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. Endureça o seu coração. O Espírito Santo de Deus não falará se eu usar a roupa mais bonita. O Espírito Santo de Deus fala, está falando, falou, continua falando e realizando no nosso meio algo sobrenatural. Ou eu percebo, ou eu fico desapercebido. Ou estou no meio daquilo que Deus está lançando como propósito. Ou estou olhando em outra direção. Eu me lembro, quando eu era adolescente, tinha um sonho, irmãos, de ser batizado no Espírito Santo. Nasci um lar cristão. Eu tinha um sonho, eu ouvia minha mãe falando em mistério, eu achava aquilo lindo, maravilhoso, aquela conexão, e eu falava sempre com Deus: Deus, eu quero isso para mim. Deus, eu quero ter essa aliança com o Senhor. Deus, eu quero ter essa comunhão contigo. Eu quero falar em mistérios com o Senhor. Eu me recordo que quando acontece, dois fatos me vêm à memória. Quando acontece o batismo do Espírito Santo, penso no irmão. Eu queria mais sair da igreja. Queria continuar. Meu Deus, por que a igreja não tem culto todo dia? Por que esses cultos pintados? Por que não tem todo dia? Eu me lembro, irmãos, que um amigo meu, depois do culto, falou assim: Jacó do céu, pelo amor de Deus, você tem que parar com essas coisas. Você tem que parar, você vai lá na frente, você volta com a carreira nojenta, você tem que parar com essas coisas. Está dando vergonha, Jacó, que vexame. E aí eu ficava pensando sobre isso. Enquanto alguns espias estão olhando, se atentando para as promessas de Deus, o Todo-Poderoso, outras pessoas estão se atentando para os gigantes, para os problemas. Outros ainda para a quantidade de catarro com o narizinho limando. Mas é sobre isso. Qual é a sua ótica? O Espírito Santo de Deus continua falando. Quem é você? O que vê o catarro no nariz do outro, ou você é o vexame da pessoa? Mas o fato eu me lembro sobre a não reação a estímulos espirituais.
É o que Paulo vai dizer lá em Efésios também, sobre pessoas mortas em suas iniquidades, pessoas que não respondem a estímulos espirituais. Eu me lembro, irmão, se eu tinha começado a academia, eu era bem franzininho, ainda sou bem novo, não sou mais novo, mas eu era bem novo fazendo academia empolgado. E também no barulho dos outros. Os outros estão fazendo, morrendo de cansado, trabalhando de ajudante, trabalhando lá no jardim de conversaria, de bicicleta, voltava e a academia mais novo. E eu lembro que no intervalo eu entrei na academia, 6 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu vou lá na academia todo feliz, volto com dinheiro e pago 6 dias. Eu falei, o que significa isso aqui? 6 dias que eu fiquei aqui na academia, eu estou saindo aqui. Eu falei, por que tem a ver? Por que você vai sair? Ninguém paga 6 dias de academia, mas eu pago. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não sei o que tem a ver, o que é isso? O que é isso? Eu falei, não sei. Eu sei que é algo sobrenatural. Eu não posso perder tempo com coisas subjetivas. Eu tenho que ver as promessas de Deus também. Porque a mulher falou assim, mas dá pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Você batizado com o Espírito Santo fazer a academia? Tá, mas eu não quero. Eu quero ter um foco aqui. Eu me lembro, irmãos, quando eu chego, e aqui não virar uma pregação de contação de história, não é meu intuito, mas é só para dar uma clareada sobre a ação de Deus e como eu reajo, qual é a minha reação a partir daquilo que Deus faz. E são coisas simples. Quando eu falo de palavra, meus testemunhos é isso. É coisa simples. Não tem coisa grandiosa. Não matei ninguém, nunca fui preso, graças a Deus. E não quero engrandecer a obra de Satanás. Eu me lembro quando eu chego para trabalhar, eu era ajudante de pedreiro do meu pai. E meu pai é um desviado dos caminhos do Senhor. Eu chego ali esperando com orgulho, meu pai, rapaz. Olha como você tem procurado a face de Deus, ainda é jovenzinho, olha só, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ou eu não estou lá, mas fico feliz com você. Eu digo, não, irmãos, não. Eu chego para meu pai, assim, pai, penso trem bom que aconteceu ontem. Na segunda-feira, penso trem bom que aconteceu ontem no culto de domingo. Quem foi? Fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Agora aí, pega a nossa lá comigo. Pessoas que não reagem à ação do Senhor. Não é sobre o que Deus vai fazer, porque Ele já tem operado. É como eu irei reagir à ação do Espírito Santo de Deus. Ou eu sou um milagre, ou eu sou a bênção, ou eu fico sentado olhando os defeitos daqueles que foram abençoados e que estão se tornando uma bênção na nossa vida. Se eles não clamarem, fariseus, as pedras clamarão. Sem clamor, o céu não vai ficar. Porque o céu continua trabalhando até agora. O Pai trabalha até agora e eu replico a ação do Pai. Eu vi o Pai em comunhão com você. Eu não quero ser estátua que fica estagnado no caminho, olhando para trás, onde deu errado, onde deu certo. Eu quero ser maleável e ser ensinável, um coração ensinável no caminho que adora, que forma ser interessante demais. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, palavras de Jesus. E aí tem uma falácia de alguém que diz assim: não, mas todas as religiões levam a Deus. Tudo bem, não tem problema, não discuta. Concorde, não, sim. Todas as religiões conduzem e levam a Deus. Mas só Jesus Cristo leva ao Pai. Porque o plano de Deus sobre a nossa vida não é sobre hierarquia, é sobre familiaridade, é sobre uma casa, uma família, uma morada. Como a palavra do Senhor vai dizer que Jesus dizendo sobre ele voltar para o Pai. E aí, para os discípulos não ficarem tristes, ele diz: calma, eu vou para o Pai, mas vocês não estarão só, vocês não ficarão órfãos. Vou enviar um outro, o Consolador, para que possa fazer morada. Os discípulos não entendem, quando eles talvez estão passando pela rua e vê lá o templo de Jerusalém bonito, grandioso. Olha só que arquitetura, Jesus ali. O senhor está impressionado com a construção, pensa que é bonito. E é que esse ano sou lavadel, hein?
Esse nem era o de Salomão. Reza a lenda que o de Salomão era 1000 vezes mais bonito. Jesus não se impressiona com aquilo. Jesus olha, grande coisa. Isso aí vai ser derrubado, mas não vai restar pedra sobre pedra. Mas eu vou reconstruir em 3 dias uma morada, um novo templo. Os discípulos olham, peraí, anos e anos demoraram com muita dificuldade. E o Senhor está dizendo que sozinho o Senhor vai reconstruir. O que Jesus está dizendo é sobre mim, você, templo espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele não faz visitas. O Espírito Santo de Deus, ele não vem de vez em quando. O Espírito Santo de Deus não vem quando o louvor é bom. O Espírito Santo de Deus, ele não saiu. Vou entrar na presença de Deus, não entra. Porque quando foi que você saiu? Eu não saí da presença de Deus, portanto eu não entro. O que a palavra de Deus vai dizer, Davi escrevendo o Salmo 139, vai dizer que se ele subir a mais alta montanha, lá está Deus. Se ele descer mais baixo vale, lá também está Deus. Se ele entrar no Sheol, lá também a presença de Deus. Vocês não podem trabalhar até agora. Como que eu vou reagir mediante a ação do Espírito Santo de Deus? Ele não é um passageiro de vida nesse mundo. Ele não é um parente conveniente que vê o fim de semana e fica um mês. Ele é o orador. Ele está falando como eu reajo ante a morada do Espírito Santo de Deus. Porque o Pai continua trabalhando até agora. Se eu não clamar, as pedras dirão, eu não quero ver pedras clamando em meu lugar. Pedra, se você quiser clamar, clame junto comigo, mas não no meu lugar. Haja segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Fique sobre os seus pés, irmão. Como é o costume da igreja, é o costume da igreja vir à frente. Se quiser vir, vem à frente. Fique à vontade, mas não fique inerte sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Não seja a estátua da mulher de Ló, a estátua de Sara. Era a mulher de Ló e se transformou em estátua de Sara. Aleluia, Jesus. Não gostaria que você olhasse para o pecador. Para mim, de forma nenhuma, eu sou pecador, eu sou padre, não dá. Mas olhe para dentro de si, para o seu coração, lembre da sua trajetória. Lembre de quando fora o seu mar vermelho que você atravessou a pés enxutos. Lembre quão grandiosos foram os feitos de Deus sobre a sua trajetória até o dia de hoje. Lembre sobre quando não tinha de onde sair água, Deus fez uma rocha e dá água a beber. Lembre quando não tinha padaria no meio do deserto e Deus abre uma porta onde não há porta. Lembre disso, traga a sua memória, aquilo que te dá esperança. Olhe para dentro de si, mas veja também as suas limitações. Olhe também para o caminho e veja, Deus, aqui tem bagagem demais, aqui tem sandália demais. Eu preciso deixar essas sandálias para trás, porque o ambiente, o lugar é de santidade. Eu preciso reagir ao teu amor com uma decisão sólida, firme, fundamentada na fé que o Senhor um dia nos deu. Com o Espírito Santo de Deus sobre a tua igreja, eu peço, Pai, ó Deus Santo, um batismo, um banho espiritual sobre esse povo, Pai, de reconhecimento da tua soberania, do teu poder, da tua majestade. Ó Deus Santo, que a tua igreja reaja conforme a tua vontade, que a tua igreja, Pai Santo, possa ser impulsionada a partir do teu amor, que ela possa experimentar
como o Espírito Santo de Deus. Mova-se, 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 debaixo da potente mão do Espírito Santo de Deus. Mova-se, reaja por toda a vontade do Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, e a tua palavra. O poderoso Senhor para fazer milagre, alma e espírito, aleluia. Porventura, a tua palavra continue agindo. Nós queremos dedicar a nossa reação ao Senhor. Oh, aleluia. Vai confirmando, Jesus, a tua vitória. Vai confirmando, Jesus, os teus milagres nessa noite. Igreja do Senhor Jesus Cristo, confirma, meu Pai. A unção está sobre esta igreja. A unção está sobre a vida dessa igreja. Recebe em nome de Jesus o nome, ao renome espiritual, ao renome espiritual, ao derramamento da paz do Espírito Santo. Oh glória, enche a tua igreja, meu Pai. Derrama, Jesus querido, a vitória da tua igreja. Deus está abençoando a tua lar. Jesus está abençoando o teu casamento. Jesus está abençoando a sua família. Há uma chuva de glória, há uma chuva de poder, há uma chuva de misericórdia, há uma chuva de glória. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito, derrama, Senhor, fortalece teu filho, fortalece a alma, fortalece a mente, fortalece a vida, dá seu filho da vitória, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Oh, louvado seja Deus. Quantos irmãos receberam sua vitória nessa noite? Dá glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. A vitória da parte do Senhor foi derramada na sua vida nessa noite. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Jacó. A igreja, peço aos irmãos, orem pela vida do nosso pastor Jacó, da sua esposa, da sua família, para que Deus continue também dando ele graça e vitória todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar pelo pastor? Os irmãos prometem? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, domingo é a Santa Ceia. E eu peço aos irmãos que cheguem às 19 horas, ou melhor, cheguem antes, para que nós venhamos orar ao Senhor e Deus venha, Senhor, fazer aquilo que Ele há de fazer em nosso meio. Domingo de manhã tem escola dominical, irmãos. Que os irmãos não percam a escola dominical. O nosso irmão diácono Miguel, o nosso irmão diácono Célio e o nosso cooperador irmão Elias. Irmãos, não percam a escola dominical. Deus tem feito grandes coisas através da escola dominical. Viu, irmãos? Vamos ficar firmes. Irmãos, nós temos feito algumas coisas aqui no templo. Os irmãos têm visto, né? Já vamos trocar o púlpito da igreja, já está pronto ali no fundo. Vamos trocar. Vamos encarpetar aqui o púlpito, né? E todas as coisas a fazer, melhorar a qualidade do som, pintura da igreja, telhado aqui no fundo. E eu peço aos irmãos, não deixe de dizimar, não deixe de trazer sua oferta, não deixe de trazer seu voto. Viu, irmãos? Eu insisto nisso, eu peço perdão aos irmãos, mas a gente tem que continuar falando sobre isso. Esse mês nós tivemos 14 irmãos que dizimaram. E eu dou glórias a Deus por isso, irmão. Que Deus continue abençoando você de maneira extraordinária. Que Deus continue derramando na sua vida bênçãos sem medidas. Mas nós precisamos, irmãos, aumentar este número no nome de Jesus. Nós temos aqui uns 70 membros e nós precisamos chegar aí pelo menos a 80% com a graça de Deus. E eu tenho certeza que Deus já tem abrido portas. Hoje Deus abriu a porta para um dos nossos irmãos aqui, que sempre estava aqui à frente, né? Deus tem abrido portas de emprego, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai quebrar a maldição, vai quebrar os impedimentos, né? Mas nós temos que também, irmãos, cooperar na casa do Senhor, fazer a nossa parte, né? A obra do Senhor necessita, a obra do Senhor